Alô pessoal, meu nome é Rogers, a gente segue com o nosso projeto aqui, né, que o objetivo é otimizar a utilização da calculadora, né, nesse caso a 991 LACW da Casio, com vistas, né, gente, com o objetivo de otimizar as operações da topografia, né. Hoje eu vou resolver com vocês aqui o exemplo 15.3, né, pessoal, esse exemplo trata do cálculo da inclinação constante entre três pontos, né? Como é que eu vou fazer isso, né, pessoal? Através de um exemplo que pede para mim calcular a inclinação, né, a ser utilizada entre dois pontos no projeto no canal de irrigação, né, ou de um vertedouro, enfim, né, de tal maneira que eu conserve as altitudes inicial e final de cada um desses pontos. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Que utilizando a memória, né, e a caixinha número complexo, essa operação se dá de uma maneira muito rápida, né. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, pessoal, só para apresentar um exemplo, fala desse cálculo, né, pede para calcular a inclinação constante entre os L13 e L17 e o C1 e L17, né, que é que as águas desaguem no L17. Aqui estão as coordenadas dos pontos, né, gente, L13, L17 e C1, né, e o que eu vou fazer, né, pessoal? Primeiro eu vou calcular a inclinação entre o L13 e o L17, né, então L13 e L17 são esses dois pontos aqui, e estão aqui as coordenadas dele. Entro na caixinha complexo, né, gente, vou na memória aqui, ó, e digito lá, ó, menos 15, então uma componente é x a primeira, né, e a componente y eu vou colocar como se ela fosse a parte imaginária, né, do nosso canal. Agora isso eu vou armazenar na variável A, né, no ponto L17 eu vou armazenar na variável B, né, então vamos colocá-lo na variável B, menos 15, menos 60 né? Então vou no catálogo lá, procuro o meu número complexo e executo, joia? Aqui eu já estou na função número complexo, o que eu vou fazer aqui agora? Vou simplesmente subtrair, né, gente, uma variável da outra, né? Então, A menos B, tá aqui, pessoal. E se eu quiser a distância e o ângulo, né, gente, eu tenho aqui coordenadas polares, ó. Então aqui eu tenho a distância e o ângulo entre esses dois pontos. Tem que lembrar que esse ângulo, né, gente, ele é contado com forma matemática, né, então eu já falei disso no outro vídeo. Ele é contado a partir do x positivo no sentido anti-horário, né. Portanto, esse ângulo aqui ele está como deveria ser, né, gente, lá na direção do eixo y negativo, né, ou seja, menos 90 graus contados a partir do x positivo dá o eixo y negativo. Com a distância, né, gente, daqui 45 metros, né, então tá aqui os 45 metros, eu poderia ter feito essa mesma operação aqui utilizando raiz quadrada, enfim, né, eu posso calcular a inclinação, né, e eu nem preciso sair do menu complexo, né, então mostrar que a gente pode combinar todas essas coisas. Como é que eu poderia fazer, né, posso usar o parêntese aqui, ó, então coloco lá 9.1 menos 10.6, perdão, são as duas altitudes envolvidas, né, e aí eu divido por 45 metros, que é a distância, tá lá, ó, né? Então, menos 1 dividido por 30, vai ser a inclinação aqui. Se eu quiser o mesmo formato, eu venho aqui no botãozinho Format, ó, e passo para decimal, né, gente? Agora, se eu quiser o ângulo, né, pessoal, que é outra pergunta importante, né? Às vezes eu não quero a inclinação, né, em porcentagem ou no formato decimal. Então, o que eu faço? Vou lá e extraio o arco tangente da resposta, ó. Então, isso aqui me dá a inclinação agora em graus sexagesimais se eu utilizar o botão formato de novo, né? Então tá aqui, né, gente, a aplicação, né, que ajuda bastante vocês, né, em vez de ter que ficar operando com raiz quadrada, enfim, né, eu posso usar a caixinha número complexo, né, para fazer todas as operações, tá bom? O mesmo raciocínio agora vocês podem testar para inclinação do ponto C1 para L17, né, o procedimento é exatamente o mesmo, tá bom?